Pedido de criação da CPI sobre pesquisas eleitorais já tem as assinaturas suficientes. De volta a Brasília com Marília Sena ao vivo. Marília, parece então que alguns dos institutos que devem ser investigados são os de maior faturamento. Explica pra gente melhor. Oi, Kalina, boa noite para você novamente e para todo mundo que nos assiste. Olha, as pesquisas do IPEC custaram 23,4 bilhões em 2022. Já as do Datafolha custaram 14,2 milhões. Essas informações estão todas lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. O IPEC entregou 3 pesquisas no valor de R$ 347.659 cada, contratadas pela TV Globo. No total, para essas entrevistaram 9.024 eleitores entre os dias 13 de setembro e 1º de outubro. Já o Datafolha recebeu R$ 617.972 por uma pesquisa com 12.800 eleitores nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Todas aí muito próximas ao primeiro turno das eleições. Esses institutos de pesquisa, Kalina, entraram na mira do Congresso Nacional após o primeiro turno devido ao erro deles, né? Na porcentagem aí de quem venceria e de quem estaria mais atrás. No Senado, o senador Marcos Duval conseguiu as assinaturas necessárias para apresentar um requerimento pedindo uma CPI que investigue esses institutos de pesquisa. Agora, o próximo passo é o senador Rodrigo Pacheco ler esse requerimento do senador Marcos Duval no plenário do Senado. Mas a coisa lá não deve ser bem simples assim não, porque antes das eleições, eu lembro que os senadores entraram em acordo para não instalar a CPI do MEC durante o período eleitoral. E o senador Randolfo Rodrigues lembrou no plenário na quinta-feira de que antes de entrar nesse assunto da CPI dos institutos de pesquisa, os senadores precisam instalar CPIs sensíveis ao governo atual, como a CPI que investigaria os casos de corrupção no MEC, na gestão de Milton Ribeiro. Então, essa articulação pode demorar mais um pouquinho, isso vai dominar o noticiário na próxima semana. Na Câmara dos Deputados, esse assunto também está dominando lá entre os deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse, após visitar o presidente Jair Bolsonaro nessa semana, que pode pautar, sim, um projeto para endurecer as regras para esses institutos de pesquisas eleitorais. Esse projeto, inclusive, é do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. E, além disso, lá na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Carlos Jordi, todos da base do governo, estão colhendo assinaturas para abrir uma CPI também na Câmara dos Deputados. Aqui em Brasília, na próxima semana, as duas casas terão sessão, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e aí a gente vai repercutir esses assuntos com os senadores e deputados. Kalina. Obrigada, Marília, pelas informações. Fabiana Barroso, observamos aí o que disse Marília Sena pra gente. Existem outras CPIs, né, que devem ter andamento antes dessa CPI das pesquisas eleitorais, dos institutos de pesquisas. Você acredita que vai avançar, de fato? Muito difícil fazer essa avaliação, Kalina. Eu não sou muito adepta em relação às CPIs, mas acho que ela é um mecanismo importante, político, né? Preciso dizer isso. Mas, independente disso, tem 3 CPIs importantes, uma das ONGs, a outra é em relação ao MEC, que se esclareça, mas seria legal que voltasse para trás e fosse explanado tudo que já aconteceu no MEC em todos os tempos, seria bastante interessante. Em relação aos institutos de pesquisa, muito se fala sobre censura, não tem nada a ver com censura, tem a ver com investigação, saber quem paga, qual o interesse e por que deu aquele resultado. É preciso lembrar que, sem falar da campanha presidencial, mas em relação às pesquisas a governador e Senado, foi realmente uma vergonha para os institutos de pesquisa que se vendem ainda como inidôneos. Então, é preciso averiguar, mas a polícia pode fazer, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, tem um dever moral para os brasileiros e para sanar essas dúvidas. Então, fica aqui meu apelo que, independente de CPI, né, que os órgãos competentes façam, né, o que é preciso para colocar transparência. Não tem nada a ver com censura, mas tem a ver, sim, com transparência.
Dessas divergências, dessas diferenças observadas, Fábio, os institutos continuam fazendo pesquisas agora no segundo turno. Na sua opinião, esses resultados, eles perderam a credibilidade ou eles continuam influenciando os eleitores? Se eles influenciarem um voto, já bastou, né? Aqui a gente não fala tanto de quantidade. O importante é que essas pesquisas, elas têm que ser para medir algo, mas não para influenciar. Mas como a mídia coloca essas pesquisas, a forma que é explorada, a notícia que é trazida por esses dados, é sim muito preocupante. Então, não deveria, ninguém pode influenciar no voto de outro, muito menos aí de empresas, né, empresas ligadas. Então, Rede Globo, nós temos aí o instituto que é ligado à Folha, Datafolha e Folha. Então, existe sim interesse, a gente vê o viés, né, que pode ter, mas desde que se diga, temos viés. Então, o que eu realmente não concordo é ter viés, e se influenciar um voto já é o suficiente para nós repensarmos se elas são tão necessárias assim em período eleitoral.